Ok, boa noite, boa tarde, acredito que já boa noite. Meu tema de hoje, como já dá para ver claro daqui, é sobre esse livro, do Richmonte, História do Direito Romano. Eu confesso que eu comprei ele, assim, despretensiosamente, né, que eu fui comprar o livro do Caser, e como já era um frete caro, né, eu pensei, vou levar logo outro livro, né, para valer a pena. É um livro curto, como dá para ver aqui, não sei como aparece na câmera, ele é bem simples, né, tem 120 páginas, e bem introdutória. Sinceramente, ele cumpre muito bem essa função de introdução, né? Que tem alguns livros de direito, de história do direito romano que são enormes, assim, mais de 500, 600 páginas. Esse livro ele é bem sintético, né? Bem direto, tanto que foi uma dificuldade minha produzir esse trabalho, porque basicamente não tem um parágrafo aqui que não seja útil, né? Então, claro que eu tive que filtrar, apesar de ser um livro curto, né? É um livro muito rico, ele não perde tempo, ele vai direto. E por conta disso, eu vou abordar essencialmente o direito privado, que é o que, em regra, a gente trabalha aqui. Mas ele aborda muito também a questão do direito público e do direito penal. Além de, claro, né, os desenvolvimentos históricos de cada período. Vamos começar, então. Eu dividi esse trabalho em 4 pontos, né, e para um período clássico. O Mank, ele também vai um pouco além, chega a falar do pós-clássico do Chinianeu, mas bem menos do que os outros, né? E, como eu falei, eu preciso focar, ter algo mais conciso aqui. Eu fiquei na dúvida em como dividir esse trabalho, essa exposição. Se, digamos, eu pegaria um período histórico e lá abordaria todas as coisas que ele escreve, ou se eu abordaria por tema. Digamos, pego o direito das obrigações e vou abordando direto até o final. No final, eu optei pela segunda opção. Eu vou escolher um tema, direito da família, direito das coisas não vai ter, ele está dentro das obrigações e das sucessões aqui, e vou pegar do início até o fim, depois vou para outro, do início até o fim, até para a gente poder ver mais claramente o desenvolvimento de cada área específica, né? Esses aqui são os 4 períodos que eu vou abordar dentro de cada um dos temas, né? Da história antiga até as 12 tábuas, eu botei aqui a fundação é, lendária de Roma, né, 753, mas claro, provavelmente isso vai bem além, muito mais para trás do que isso. Como as 12 tábuas mudou o direito, em certas circunstâncias, o período das 12 tábuas até o fim da República, e o período clássico do direito romano, que começa ali mais ou menos com o Império, né, a Pax Romana, que está até um pouco além esse 285, que eu botei do período clássico. Pois bem, vamos começar então. O direito processual, o direito da família, vai faltar um desses pontos, mas vão ser só 3 períodos, porque é assim que ele abordou aqui no livro também, né? Alguns institutos permanecem mais estáticos, enquanto outros vão mudando, com mais frequência. Então, vamos começar pelo direito processual, e aqui embaixo vai estar sempre o período em que eu estou me referindo, né? Sempre, obviamente, começando pelo começo e indo até o período clássico, pulando, eventualmente, um outro período que não foi abordado no livro. Começo pelo direito processual, que eu acredito que é o mais conhecido de todos aqui, em relação às ações da lei, como muitas vezes traduzida, e a gente tem na Lex Actium Rein como uma das ações mais antigas do direito romano, possivelmente até mesmo da história do direito. Ah, aquele famoso trecho do Gaius que todo mundo conhece, eu digo que esse homem é por direito crítico e por aí vai. A Vindicta, que tem aqui, que seria, depois viria para Reivindicatio, seria uma espécie de bastão, né, de um pedacinho de pau em que ele pegaria e apontaria no objeto a ser reivindicado. O Manter, ele fala que muitos historiadores eles colocam a vindicatio como se fosse a junção de vis, dicere, né, que seria dizer pela força. Ele discorda disso, ele faz uma explicação etimológica, então até falando disso agora há pouco, né, em relação ao proto-indo-europeu. Na, na ideia dele, isso poderia vir de wins, provavelmente uma palavra uma palavra que existiu no latim, mas que foi extinta, mas que tem em outras línguas indo-europeias. Wins, ou vins, eu não sei como se pronunciaria isso no indo-europeu,
seria uma espécie de clã, de família, mais ou menos como a gente vai ver depois dentro do Pátria Potestas. E a junção do Vindicatio ou do Vindex seria a junção desse Vinis e Dicere, e não, como muitos autores abordariam, que é a questão do Vis Dicere. O Sacramentum, como a gente tem nas Leges Actio, ele seria uma espécie de automaldição, uma espécie, digamos, de aposta, de promessa. O Sacer, embora essa terminologia vá mudando ao longo da história romana, ele inicialmente seria uma espécie de expulso da comunidade. A gente vê isso muito também no direito germânico, né, principalmente no direito penal germânico, na questão da perda da paz, o expulso da comunidade para ser, digamos, abusado ou morto por qualquer pessoa. Inicialmente, essa automaldição atrairia a ira dos deuses para a pessoa, né? A gente está aqui num período muito religioso, arcaico, mas com o tempo, se todo mundo, o próprio Manto escreve, né? Se todo mundo fosse amaldiçoado pelos deuses quando perdesse um processo, não teria mais ninguém em Roma. Então, essa automaldição vai sendo substituída por uma calção para compra do animal de sacrifício aos deuses. Digamos, ele perdeu o processo e faz um sacrifício para apaziguar os deuses, já que ele, digamos, mentiu, né? Já que ele fez uma promessa dizendo que estava certo nesse processo. Era um processo relativamente caro, seria 500 as, o equivalente a 130 quilos de cobre. Não seria para qualquer pessoa entrar dentro fazer parte dessa parte processual. E o lex, embora a gente traduza normalmente como da lei, ele fala que, na verdade, é do latim arcaico, do legere, que posteriormente ficou como ler, né? Mas que ele viria, na verdade, do lego, um significado de falar, de escolher, de determinar, que é presente no grego e que possivelmente, mas aqui já é uma ideia minha, talvez esteja no locor, né? No loci, do palavra falar também do latim. Então, não é exatamente uma ação de uma lei escrita, mas sim das falas, né? Dos sacramentos. Depois disso, a gente tem aqui, eu pulei a questão das 12 tábuas, a gente vai direto para as 12 tábuas até o fim da República, é um dos dois pontos aqui que a gente pula um período. De grande desenvolvimento dessas ações, né? Além da Actio in Re, também a gente vai ter a Actio in Personam, que é tanto para ter prestações em dinheiro, mas também uma espécie de ação penal privada para alguns tipos de delito. Posteriormente, a Lex Actio Periudicis Arbitrium Postulationem, inicialmente era voltada para ações divisórias, como herança ou de terras, onde não é exatamente uma falsa afirmação, mas tem um fato ali, mas que as alegações em si não são controversas, mas sim como você deveria dividir isso. E que, claro, depois foi sendo ampliada para outros pontos. É que é o primeiro momento que a gente vai ver essa divisão comum, processo formulário de in iure e apud iudicem. No caso, o juiz, né, o Gaius, eles chamam de pretor ainda, mas provavelmente não haveria ser um pretor nessa época. Mas para todos os fins, o pretor indicaria um árbitro, né, um juiz, posteriormente. O árbitro, na verdade, vem de eidbatere, né, que seria ele se deslocar até o local para ver essa circunstância, porque, em regra, se tratava de divisões de coisas. A lex actio preconditionem, que depois sobrevive também nas stipulatus, até mesmo no direito clássico, basicamente falar e dar um prazo de 30 dias para o devedor pagar a sua dívida, né? Condicere, uma condição, caso não, se iniciaria a fase apod iure, como a gente como a gente vê em outras situações. As últimas duas processos pré-clássicos, né, arcaicos, seria de execução, permandos indictionem ou per pignoris capionem, essa última muito menos utilizada ou atestada, pelo menos. E, finalmente, chegamos ao processo formulário. E, claro, não surge da noite para o dia, um contínuo desenvolvimento, mas pontos importantes para ele surgindo foi a questão dos estrangeiros em Roma, que em 246 foi colocado um pretor especificamente para tratar desse assunto entre estrangeiros ou entre estrangeiros e romanos. E depois também esse direito que foi desenvolvendo também foi aplicado ao pretor urbano em 150 a.C. Pois bem, aqui também daqui pelo processo formulário a gente iniciaria a fase clássica, né? Mas como é algo tão debatido, ele mesmo fala isso no livro, né? Como é, digamos,
uma espécie de direito, quase direito padrão do direito romano, o direito clássico, ele aborda menos, né? E vai mais para a parte histórica. Então, a gente não entra muito em detalhes aqui. Bom, direito de família foi o segundo tema, né? E aqui a gente começa novamente do período antigo. O pátria potestas, ele sempre foi uma questão, um ponto central da cultura romana. Quando a gente estuda o direito clássico, a gente costuma ver mais a questão desse poder como algo voltado da casa, patrimonial, ali já no contexto urbano. Mas, inicialmente, se tratava somente de zonas rurais, em que, na verdade, se assemelhavam como se fossem pequenos estados ali, que eram comandados, né, por um pequeno rei, que seria o pátria potestas. Ele seria o chefe desse pedaço de terra, e ali ele traria ordem para os familiares, para os escravos, para eventuais pessoas que fizessem parte desse contexto. E, claro, posteriormente vai sendo desenvolvido mais por uma questão patrimonial do que essa mais de poder arcaico, né, da terra. Nesse período, a gente já teria aquele casamento em mano e sem manos, né? No casamento em mano, a mulher passa para o poder familiar do marido, e dos sem manos, ela continua no poder familiar do pai. As formas de casamento são confrareato, que é a cerimônia com oferta de pão espelta, a Júpiter, pão espelta, para quem não sabe, eu pesquisei, é uma espécie de pão que usa um trigo, assim, muito rudimentar, ele é até mais saudável, dizem, né, mas é uma forma de pão muito antiga, que até hoje ainda se faz, na Itália, principalmente, e a coantio, que seria o casamento por manque espaço. Em 445, a gente teve a permissão de casamento entre patrícios e plebeus, e com o tempo vai se assentando a questão do casamento por usos. O marido, por conta de uma emancipácio, por exemplo, um casamento emancipácio falho, ele adquire o poder familiar sobre a esposa após um ano de casamento. Exatamente, a gente tem aqui um uso capião de uma esposa, né? Que é algo bem estranho para a gente escutar hoje. No direito das 12 tábuas, se firma, né, o ponto da tutrinoctium, em que se uma mulher passasse 3 noites no ano fora da casa do marido, ela não poderia ser usucapida, se é que a gente pode falar isso, né? Ela não entraria na manos do marido. É claro que depois tem aquela discussão famosa sobre o que seriam essas 3 noites, quando começaria, que eu não abordei aqui, né, mas que é muito famosa ali nos últimos tempos da República. Ela traz também a emancipação, que inicialmente era uma espécie de punição, né? Se o pai vender, em regra, ele se utilizava da emancipação, né? Daqui a gente tem a emancipação. O filho, por 3 vezes, ele perderia o poder sobre o filho, né? O filho ficaria livre. Mas, claro que, com o tempo, isso passou a ser utilizado deliberadamente, né? Se faziam vendas simuladas para que, assim, o filho adquirisse a emancipação. A emancipação, antigamente, como a gente estuda no direito de família romano, era bem diferente de hoje, né? Porque poderia ter um filho, digamos, com velho, já com família, 40 anos, já com neto até, dependendo da situação, se ele desse sorte nesse período, mas que continuava dentro do poder familiar do pai ter família, se caso ele ainda estivesse vivo. Então, isso seria muito conveniente, esses pontos. Inicialmente era menos utilizado, já que ele perderia o direito à herança, né? Mas principalmente no período clássico ele se torna mais comum. E aqui a gente tem essa questão que se inicia com a punição, mas depois com a própria utilização disso, né? Por último, aqui do direito à família, já o período clássico, o casamento em mano ele cai em desuso. No primeiro século depois de Cristo também, a mulher em mano, mesmo quando ela passa para o poder do familiar do marido, ela é excluída da herança porque os romanos começaram a fraudar essa ideia, né? No leito de morte, a mulher passava, né, para o poder familiar do marido só para receber herança. Então, o Estado romano quis tirar essa possibilidade, então acaba que cada vez mais vai sendo desutilizado. O sistema do pátria potestas ele continua praticamente intocado, continua aquela questão cultural do poder familiar do pai sobre
os membros, a família, os membros da casa, né? É engraçado que no alemão o poder, né, eles é sinônimo de violência, tanto que a divisão de poderes no alemão também se nos fala, tem duas palavras, né, que seria o Gewalt e o Macht. O Gustavo deve sabe disso. E não tem grande diferença etimológica nesse sentido, mas o Gewalt é mais a questão da violência. E aqui, em regra, é utilizado violência e não um poder no sentido de Macht, né, que é o de fazer. Isso até reflete o poder absoluto que o pai tinha sobre os membros, que, claro, né, era limitado pelo censor. E o peculium, que era aquele patrimônio específico, né, de cada membro sujeito ao poder familiar, ele vai sendo cada vez mais utilizado. Certo, o jeito das obrigações, novamente a gente volta para o início. Emancipar-se é um dos negócios jurídicos, uma das formas de transmissão de propriedade mais antigas do direito romano, se não a mais antiga. Ela possui uma origem na lex actio in rem, em que, enquanto na ação da actio in rem se teria uma contestação por parte, pela outra parte, a emancipação não teria. Então, é basicamente uma reformulação desse ponto. O Manter fala que, possivelmente, as coisas emancipe, além de ter um valor econômico superior naquele contexto, possivelmente eram também inalienáveis, em que essa transmissão de propriedade, na verdade, ela exigiria uma formalidade por conta de que não se poderiam passar. Ele passa um bom tempo analisando a questão do direito inglês, e por muito tempo perdurou essa ideia de que as terras inglesas eram inalienáveis porque seriam do rei. Mas claro que teríamos todo um trânsito de toda uma circulação de bens e de imóveis, né, no caso de proprietários. Isso precisaria de uma forma para burlar esse sentido, já que a economia continua existindo. E a emancipácio, originalmente, talvez seria tido essa função, uma espécie de passar uma propriedade, uma posse, inicialmente, de algo que não seria possível alienar. E claro, né, emancipácio, o vendedor, digamos, no caso de uma compra e venda, seria responsável pela responsabilização autoritas. Ele deveria provar em caso de uma evicção, em caso de alguma contestação, perturbação posteriormente da propriedade, ele deveria aparecer como uma pessoa que auxiliasse o novo proprietário, o novo adquirente, a firmar a legitimidade daquele bem que ele adquiriu. A traditio também é muito antiga, né? Seria essencialmente para aqueles pontos em que, para as res nec mancipi, e a principal diferença dela para o emancipácio seria a questão da causa, a finalidade do negócio jurídico. Se eu dou um machado para alguém, eu estou dando ele por quê? Porque eu quero vender, porque eu quero emprestar, porque eu quero alugar, qual seria a causa desse negócio jurídico? E claro, o stipulato que ela acompanha esses três aqui, né? Basicamente acompanha até o final do direito romano. A questão da emancipação, né? A gente estava falando das interpolações, em que ela, em regra, é substituída por traditio no gesto. Mas, mesmo assim, ela continua tendo um papel muito importante na sociedade romana, até porque ela é uma espécie de negócio jurídico, é um negócio coringa, né? Ela serve para tudo, como a gente vai ver, ela é aplicada em basicamente todas as áreas do direito romano. Com as 12 etapas, a gente tem o surgimento, então, pelo menos a fixação, a afirmação do anocupatio, seria a imposição de condições, a emancipação, né, lex mancipio dicta, a gente abordou isso numa das reuniões do Romanitas, né, acho que da semana passada, ou semana retrasada. A gente tem algumas alterações na responsabilização do alienante, né, da auctoritas, em que o preço já deveria estar pago e que ela se limita a 1 ano, ou seja, a gente tem uma espécie de garantia arcaica aqui. O uso capião, ele passa a ser utilizado com mais frequência, né? Então, firmado, especificamente após 1 ano de posse. É claro, com restrições, não se aplica a res furtiva ou com negócio com estrangeiro, e posteriormente exige a boa-fé. A traditio da res mancipi também passa a exigir uma causa, e a lei de sacramento in personam também se aplica a crime de lesão corporal. A questão das 12 tábuas, é claro que não dá para saber 100% o que surgiu com as 12 tábuas ou que simplesmente foi
foi apenas fixado, foi apenas sentimentado por ela. E, claro, a gente tem toda aquela história dos juristas que saíram para ir para a Grécia, outros falam que foi apenas para o sul da Itália, onde tinha colônias gregas, mas ao certo não dá para saber o que surgiu ou que simplesmente foi é, positivado, entre aspas, ali, né? Apenas foi mais fixado para ter uma melhor segurança jurídica. Das 12 tábuas até o fim da República, por meio do edito do Edil Curu, se desenvolve a responsabilidade por vícios redibitórios. Eu queria colocar aqui esse edito, né? Sinceramente, é um dos fragmentos do direito romano mais bonitos para mim, pela complexidade que ele tem e, ao mesmo tempo, a forma simples com que ele é escrita é basicamente o surgimento do direito do consumidor, na minha visão, pelo edito Curu, sobre a questão dos vícios redibitórios, né? Qual era a função do vendedor em deixar ciente se o escravo tinha alguma doença, essa coisa tinha alguma falha. Tudo isso vai trazer aplicada a axio vendite e axio empty, né? Dependendo se a pessoa fosse compradora ou vendedora. Alex Poetelli, em 326, extingue a escravidão por dívidas. É claro, a gente continua tendo uma execução pessoal, mas ela vai passando aos poucos a sendo mais humanizada, né? O surgimento do contrato literal, no caso, eu deveria ter escrito aqui o desenvolvimento do contrato literal, tudo aqui a gente está, como nas 12 tábuas, não dá para saber se surgiu num período ou foi apenas sendo desenvolvido. Em 286 surge, novamente aqui, é desenvolvida, fixada a responsabilidade civil pela Lex Aquilia, que também é um outro ponto do direito romano que eu acho muito bonito, assim, muito elegante, né? Uma forma de se falar. Claro, inicialmente com uma aplicação mais estrita, como animais específicos, depois como escravos, mas que com o tempo, pelas interpretações extensivas, vão sendo aplicadas a vários tipos de responsabilização por danos. Período clássico. O período clássico é o período de maior desenvolvimento econômico da Roma Antiga, então, justamente nesse período, o direito das obrigações tem um boom, assim, muito grande, né? Uma produção jurídica muito grande, mas, claro, em grande parte já edificado sobre os institutos que já existiam. Aqui a gente tem o desenvolvimento dos contratos denominados, pela acto em fato, acto prescritos verbis, dependendo, tem uma certa polêmica aqui, né? A sceptio non numerata pecunia, a gente tem uma proteção maior do devedor contra contratos de mútuo escritos. Engraçado que até hoje isso é aplicado em parte na Alemanha sobre o valor que um contrato escrito tem, né, sobre um empréstimo, até quanto ele pode ser contestado ou não. E a traditio casal abstrata. Com o tempo, o monkipatio ela vai sendo cada vez menos utilizada, né? E substituída pela traditio. E aqui a gente tem aquele exemplo clássico. A queria doar algo a B e B acreditou se tratar de empréstimo. O B adquiriria a propriedade desse bem. Pelo Juliano, sim, pois é vontade de alienar. Aqui a gente tem o princípio da abstração. Pelo Piano, não, pois não houve concordância sobre a causa, o princípio da causalidade. O princípio da abstração ele é utilizado basicamente na Alemanha, não seria outro país que também utiliza, caso alguém saiba, me falha. E o princípio da causalidade é colocado principalmente nos outros países civilistas. Aqui eu faço um breve discurso sobre essa questão. É algo meio chatinho de aprender a princípio, né? Porque é algo que a gente não está acostumado no direito brasileiro. Mas o princípio da abstração surge do princípio da separação. O que isso quer dizer? Os alemães, influenciados principalmente pelos Avni, eles dividem um negócio jurídico entre um negócio jurídico obrigacional e um negócio jurídico de disposição. No caso de disposição, a gente tem a real entrega de uma coisa a outra, né? A real alienação, a Übergabe, a Einigung. E o princípio da abstração diz que o negócio de disposição independe da causa, não sendo afetada pelo negócio jurídico obrigacional, com algumas exceções, é claro, que a gente tem no BGB, principalmente nos vícios do negócio jurídico pela minoridade. Então, o que a gente tem aqui? Apesar, digamos, de um contrato de compra e venda ele ter sido, a parte obrigacional dele ter sido nula, o ato de disposição continua sendo válido, ou seja, a alienação da coisa. É claro que a gente vai continuar tendo o negócio obrigacional, o Verpflichtungsgeschäft, é possível tentar mudar a situação, mas a princípio são duas coisas diferentes, né?
O princípio da causalidade, o contrato, ele transfere a propriedade por sua eficácia real. Isso é muito comum no Código Civil e no Código Civil, que é algo que não ocorre no direito brasileiro também. No direito brasileiro, ele não transfere a propriedade pelo mero fechamento do contrato. No nosso Código brasileiro, ele possui um negócio jurídico uno. Então, ele já exclui o princípio da separação, já que no mesmo contrato a gente tem a obrigação de transferir o domínio e pagar-lhe um preço certo, né? Então, justamente por isso a gente não tem um princípio da abstração no direito brasileiro, apesar de ele não ser idêntico ao princípio da causalidade observado na Itália e na França, já que ele não tem eficácia real por si só, é necessário depois o registro no bem de imóveis. E por que isso é interessante? Porque essas duas ideias, elas vêm diretamente da emancipácio. Enquanto a traditio, ela tem exige uma causa, a emancipácio não, ela tem um ponto mais abstrato. Tanto mesmo quando ela é inválida por algum vício formal, ela continua, a coisa continua na posse do possessor, da pessoa que adquiriu, né? Claro, a gente entra por uso capião, depois ele adquire a propriedade dele pelo direito quirítio, né? Então, eu acho muito interessante como essas duas coisas tão complexas, né, atuais do direito das coisas, né? Ela vem de dois institutos romanos tão antigos, né, que a gente está vendo ali que está desde a época arcaica. Então, em resumo, é isso. Os alemães, eles separam estritamente direito das coisas e direito das obrigações. São dois assuntos de direito completamente diferentes. Não completamente, né, mas que tem uma separação suficiente para ter dois negócios jurídicos. Enquanto outros países não, como o caso da França e da Itália. E o Brasil, ele é um pouquinho peculiar, mas ele não segue o princípio da abstração. Certo. O último ponto a ser abordado, o último assunto, direito das sucessões. Acho que qualquer livro de Vitor Romano que a gente pega sempre fala o amor que os romanos tinham pelo direito das sucessões. O Mantel, ele fala, o exemplo que um terço do gesto é voltado ao direito sucessório, enquanto na Alemanha o currículo disso nas universidades é apenas de 5%, né? Então a gente já vê esse contraste entre o direito antigo e o moderno. A sucessão no período antigo, ele significava a continuação daquela família, a continuação do seu culto, e por aí vai. Então, receber uma herança não era simplesmente legal receber simplesmente as partes, o ônus, né? O bônus, também viria o ônus. A gente tem alguns pontos específicos em que temos a heredia sine sacris, em que a pessoa recebe a herança sem a obrigação de executar atos fúnebres ou atos rituais de memória ao falecido. Então, obviamente, era mais fácil de alguém aceitar uma herança nesse sentido. Ad rogatio era uma pergunta feita ao povo romano sobre adoção. Como as famílias, como a gente viu, eram muito importantes no direito romano, por todo o direito romano, mas principalmente no direito arcaico, na adoção deveria se perguntar a todo o povo, no caso ali, naquele contexto, né, se eles aceitavam que fulano fosse adotado por outro fulano, né, porque isso tinha uma implicação patrimonial muito grande sobre a perda de autonomia patrimonial e por aí vai. E é interessante ver que o testamento, pelo menos como a gente conhece no Ocidente, no direito romano, ele surge especificamente para instituir um herdeiro, né? Já que era muito importante ter essa continuação da família, essa questão dos rituais, dos ritos religiosos. Então, o testamento surge como uma forma de adoção postergada. Por quê? Porque se uma pessoa fosse adotada, digamos, ela já poderia ter toda uma família, né? Ter filhos, ter todo o seu patrimônio. Sendo adotada, ela perderia tudo isso e passaria o poder do seu novo paterfamilias. E, obviamente, isso não seria muito comum em várias situações. Então, o testamento surge como uma forma de adoção em que só acontece quando esse possível, suposto paterfamilias morre. Então, o adotado, né, ele passa ao poder paterfamilias por um instante jurídico, um segundo jurídico, quando falo manter, que é nesse momento da morte, mas logo em seguida já adquire, né, a sua própria personalidade, a sua própria autonomia. É claro, isso acontecia, essa questão da adrogatio nas assembleias clatus comitius, ou in proquincto, que seria no exército, né? Ok, o novo direito das 12 tábuas, aqui a gente tem a criação, ressaltando desde o início a possível firmação da axio familias quiscundae, a divisão de herança por um árbitro.
do Arbeiter, né? Então a gente tem a palavra no português ainda, que são os batedores, são aquelas pessoas que vão na frente, aqui seria um árbitro que iria lá até o local para ver a situação, né? Dividir aquela herança. Aqui a gente está falando aqui em regra de coisas físicas, né? Terras, objetos, então fazia-se necessário ter o conhecimento em loco da situação, a criação ou sedimentação da sucessão por agnados, em que se alguém morrer sem testamento, né, se faz um sistema em que outras pessoas, os agnados, pessoas próximas ali, poderiam ter a sua herança, né, poderiam receber a herança dessa pessoa. Surge o testamento formando espaço, inicialmente apenas para legados, mas depois também para a instituição dos herdeiros, em que alguém adquiriria os bens para depois passá-los, né? E, claro, aqui a utilização do usucápio pro hereda, como a gente viu ali no início, o usucápio passa a ter um papel mais preponderante na sociedade romana a partir das 12 tábuas, então que ela já fosse utilizada anteriormente. Direito das coisas, das 12 tábuas até o fim da República. Essa parte aqui é interessante observar o tanto de lei, lex, lex, lex. No próximo slide ainda vai ter também mais algumas lex, né? Isso mostra como o direito de sucessões foi um dos campos do direito mais alterados pelo poder estatal em Roma, enquanto as obrigações, por exemplo, tinha uma autonomia privada, uma baixíssima intervenção do Estado por leis ou senatos consultos, o direito das sucessões ele é amplamente alterado, em grande parte por questões morais, né? E às vezes econômicas, mas também por morais. Tipo, a Lex Quinquia, de 200, promessas de doação não cumpridas não podem ser executadas contra a herança, com algumas exceções, é claro. É forma de tentar combater a ostentação, né? O desperdício de bens por parte do indivíduo. A Lex Fúria, ela proibiu o legado dos superiores a 100 asses, com algumas exceções, e aqui também aquele caso famoso em que todo mundo burlava isso, digamos, a pessoa tem tanto o patrimônio, em vez de fazer o único legado de 100 mil asses, ela dividia isso em vários legados, então acabou sendo amplamente burlado. Lex Voconia, legados não poderiam ultrapassar o valor da metade da herança e mais a proibição de instituir mulheres como herdeiras, 179. Lex Falquidia, legados não podem ultrapassar o valor de 3/4 da herança. Essa Lex Falquidia ela foi utilizada na Alemanha no direito comum até a introdução do BGB. O BGB, salvo engano, hoje também como brasileiro metade da herança. A criação da sucessão pretoriana, né, em contraposição à lei civil, e o surgimento e cada vez mais aprimoramento do fideicomisso, principalmente por Augusto, já que ele mesmo, apesar de ser contra, a princípio, o fideicomisso, fazia muito uso dele. No caso, os amigos dele faziam uso do Augusto, né, para estabelecer os fideicomissos. Finalmente, o período clássico do direito das sucessões, o surgimento ou desenvolvimento do testamento escrito e sua flexibilização, ou seja, aquela questão da vontade testamentária dever ser implementada, um testamento que passa a ter mais restrições em relação ao seu invalidamento, ou seja, a sua forma era flexibilizada. A Lex Iulia e a Lex Papia Poppaea, ela impõe limitações na legitimação passiva do testamento, aqui principalmente por Augusto, né, já que ele tinha a ideia de fomentar a família romana, principalmente os nobres, né, que estavam quase extintos depois das guerras civis. Então, ele prioriza pessoas que têm uma família, né, e de preferência filho, como aqui, uma pessoa casada, um homem casado, né, com filho, a totalidade do legado, digamos assim. Um casado sem filhos, metade. Não casado, você não recebe nada. É claro que isso vai mudando, né, como dito, o direito das sucessões tem muitas alterações, assim, ao longo da história. O testamento caduco seria direcionado a um desses incapazes de receber, que seriam incapax. E o último ponto aqui é a questão do querela in fictiose testamenti, passa a proteger o herdeiro contra deserdações não fundamentadas. Aqui eu encerro. Eu, infelizmente, suprimi muita coisa, né?
como eu falei, apesar de ser um livrinho curto, ele é muito rico. Eu queria poder ter abordado mais sobre a questão do direito público e do direito penal, que dá valor nessa questão, né, além do direito privado. Pois bem, eu espero que eu tenha conseguido transmitir o que eu aprendi com esse livro, pelo menos uma parte dele, é claro. Eu acho um livro ideal para quem está começando a entrar na história do direito romano, né? Tem alguns livros como, não é do Bonfante, eu não sei, eu tenho ele aqui, tipo assim, é um livro italiano, ele tem 600, 700 páginas só de história do direito romano. Então fica um pouco inviável, Imagina. né, para se começar. Então, esse livro aqui eu acho ele ideal. E claro, para pesquisa, é claro, não fica tão bom porque as referências dele são muito esquisitas, né? Não está na própria página, tem que ir para o final, entrar em remissão e tudo. Então, para uma pesquisa, ele já não é tão recomendado. Mas para quem está começando a se aventurar por esse meio, eu achei muito interessante, né? Eu gostei de ter comprado ele, assim, como falei, a princípio era só por causa do frete, né? Para compensar um pouco mais. Mas achei um livro muito enriquecedor, assim, muito direto sobre a história do direito romano. Ok, aqui eu encerro, né? Eu passo a palavra, me abro a perguntas, é claro. Passo a palavra para o Vitor, já que é, é o nosso Obrigado tradicional. obrigado pela interpelação, Bruno. Para quem não sabe, E, o Vitor é o obviamente, não posso deixar nosso de te oficial cumprimentar. aqui. Eu faria um comentário relacionado com a escolha do teu método para a exposição, e acho que ele foi o mais acertado possível. E, aliás, me surpreendeu bastante quando eu vi que o tema seria história do direito romano, enfim. Pulei da cadeira e achei que eu ia ver uma coisa bastante diferente. Achei que ia ter uma tratativa especialmente relacionada com a história externa do direito romano, que são das fontes e periodização, inclusive aventando, trazendo a colação algumas questões políticas de relevo. E, na verdade, tu fizeste uma apresentação totalmente inclinada, dedicada à história interna do direito romano, o que eu nunca tive e acho que poderia ser realmente uma sucessão, um curso subsequente ao que eu tive de direito romano, que na verdade foi só história externa, só fontes. Acho que é válido, mas acho que esse seria o curso ideal. Esse seria o curso ideal, ou seja, a adoção de um método monográfico, análise desenvolvida de um determinado instituto ao longo da história, e não um método cronológico que analisa parte a parte cada época ou cada pretensa época. E, enfim, também acho que esse realmente é um curso, acho que esse realmente é um método mais adequado para extrairmos do direito romano o que ele tem de melhor. E te cumprimento pela clareza da tua exposição, pelo teu trabalho, que eu sei que não foi fácil, ainda mais se tratando de uma obra em outra língua, ainda que tu a domine como ninguém. Muitos parabéns. Obrigado, Vitor. Realmente a questão da metodologia foi difícil escolher, não estava fazendo slide já, assim, sem saber se eu abordaria por época, por tema, mas no final, um responso amica, eu gostei da minha namorada, falou, vai ficar melhor assim. E eu olhei, caramba, realmente fica melhor assim, né? Fica mais fácil de ver a evolução. Gustavo, ia falar alguma coisa? Sim, primeiro parabenizar também, reitero as palavras do Vitor, uma interpretação maravilhosa, e também quanto ao recorte, acho que é um ótimo meio de expor a história das instituições do direito romano. Mas eu tenho duas provocações, uma programática para o grupo em geral e a outra do direito moderno. A programática seria bacana posteriormente analisarmos a questão do direito penal romano, que é algo que geralmente romanistas, e nesses romanistas eu me incluo, não é objeto de grande atenção. Mas apesar de ser interessante. E a provocação quanto ao direito moderno eu tenho a sensação de que as pessoas testam um pouco no Brasil com receio de que o testamento seja anulado posteriormente ou tornado ineficaz por qualquer razão. E eu tenho a impressão
de que, ou seja, uma hipótese, não estou afirmando que sim nem que não, mas eu tenho a sensação de que uma das principais razões desse receio, desse medo de anulação e ineficácia é a legítima, porque ela suscita uma série de implicações, cálculos e percepções que são difíceis para um cidadão comum pensar, né? Dá um certo trabalho. Será que uma sucessão formal, no sentido do direito romano, ali, como os alemães dizem, frühklassista, no sentido de o início do período clássico, né? Será que aquela sucessão formal em que eu devo indicar, nomear os herdeiros ou deserdá-los, será que esse tipo de sucessão formal seria melhor para o direito brasileiro resolver essa ausência de testamentos? Porque como o critério é muito simples, ou eu nomeio os herdeiros, ou eu os deserdo sem justificar, não há muito medo de que o testamento seja ineficaz ou anulado, né? O que é que você acha disso? Você concorda, discorda, enfim? É uma impressão minha, uma sensação. Sim, eu penso muito nessa questão do testamento, né? Porque quando eu estava na faculdade foi um assunto que eu estudei muito, né? Até porque eu não entendia nada de sucessões, então me obriguei a estudar. Eu comprei um livro do Venosa e fiquei me batendo. O Venosa é bom porque ele faz comparações ao Dieter Mando, né? No início de cada tema. O Manto, ele fala, né, que durante o período clássico era raríssimo um testamento que tivesse escrito no final sine iuris consulto, né? Que a pessoa fez aquilo sem auxílio de algum advogado, de algum jurisconsulto. Que, em regra, tinha alguém para auxiliar, e tanto daí surgem muitos escritos no Digesto, no Dieter Romano, especificamente desses consultos que iam ajudando, né, a formular o testamento. Eu concordo contigo, né? Eu acho que no Brasil a gente tem uma legítima tela relativamente bem estruturada, com exceção daquela questão da união estável, né, que ficou aquela bagunça, mas teoricamente já é resolvida na prática por jurisprudência. Eu não sei, eu acho idealmente, assim, falando juridicamente, talvez até economicamente, que um testamento ele traz mais benefícios gerais à sociedade, né? Porque estrutura melhor como tu vai querer repartir as coisas e tudo. Mas justamente como tu falou, o medo dele ser anulado, tu gastar tudo aquilo com advogado, né? Porque é bem difícil alguém fazer um testamento sozinho hoje. Ele faz a pessoa tirar esse estímulo. E, além disso, a legítima, como eu disse, ela é relativamente bem estruturada. Então, a pessoa pensar, para que eu fazer testamento, né? Assim, digamos assim, eu tenho um conhecimento leve de direito, vou ver lá, quem vão ser os primeiros a ser chamados, né? Vão ser meus filhos. Pô, legal, então, eu quero que vá para os meus filhos, né? Então, não vou fazer nada. Eu sei que eles estão vivos, estão aqui, e vão para lá. Eu não sei. Então, eu acho nesse sentido, as pessoas, como em regra, assim, né, tão padrão. Eu estagiei na Defensoria Pública aqui no Pará, meu Deus, é tanto de inventário que eu peguei, assim, e era engraçado que sempre vem, assim, no momento vem alguma bagunça ali, né, no inventário e tudo, principalmente porque o pessoal não quer pagar imposto, pelo menos aqui no Pará, acho que vai ser uma regra do Brasil, né, as pessoas não fazem inventário porque não quer pagar imposto, e acaba ficando aquele negócio ali bagunçado, né? No caso da minha família, assim, nem comenta, assim, eu sou um exemplo clássico daqueles que tem um avô que morreu, e aquele terreno ali ficou completamente bagunçado, né? Porque não fizeram inventário. Então, sim, eu concordo contigo nesse sentido, mas eu não acho, por exemplo, que, embora eu goste do testamento, né? Eu quero fazer um testamento quando tiver algum patrimônio mais digno, por enquanto não tenho basicamente nada, sou um mero estudante, mas eu não sei se a gente poderia impor, digamos assim, que as pessoas fizessem testamento, porque pelo que eu entendi, tu queria limitar assim a questão da legítima para que as pessoas se sentissem mais compelidas a fazer um testamento, como era no caso do Dieter Romano antigo. Eu não sei se isso seria um caminho, né? Digamos, fazer, digamos, uma legítima um pouco menos agradável. A legítima brasileira, ela é tranquila, ao meu ver, né? Mas digamos assim, vai que, sei lá, se for fazer testamento, um exemplo extremo, né? Os bens vão direto para o Estado. Aí, pô, isso com certeza obrigaria as pessoas a fazer o testamento, né, para botar como ela quer. Mas eu não acho que seria a forma mais ideal. Eu acho que a questão do testamento seria melhor uma conscientização jurídica, né?
aí, não sei, as defensorias públicas, né, pelo menos onde eu tive, elas têm um papel importante para isso, porque a maior parte do Brasil ainda não tem acesso a um advogado, né? Então, para fazer um testamento é bom ter um. É, então, eu concordo em parte contigo. Eu queria que usassem mais testamentos, né? Mas eu não sei se é um bom método, né? Assim, fazer uma limitação da legítima para obrigar a pessoa a ter um testamento. Como, salvo engano, é nos Estados Unidos, né? Assim, no mundo anglo-saxão, eles têm uma legítima um pouco mais bagunçada. Então, convém ter um testamento por lá. Na Alemanha, até onde eu sei, eles acho que é meio a meio, né? Muita gente faz, muita gente não faz. Em regra, ainda mais coisa de rico, né? Não sei. E claro, né? A gente tem que pensar como vai ser o testamento futuro. Digamos, testamento online, assinatura digital, alterações. Seria algo muito interessante de se pensar. Não sei, eu espero que eu tenha não respondido a tua pergunta, né, exatamente, mas ter colaborado com a tua provocação, assim, do meu lado, né? Não existe uma resposta exatamente para isso. Não, tá ótimo. É uma provocação mesmo, que é uma coisa que eu estava pensando, assim. Que eu tenho a impressão de que, claro, não é uma coisa fundamentada nem nada, mas eu tenho a impressão de que se, ao invés de a gente ter a legítima, tivéssemos a rede de sucessão formal, que era ou eu nomeio ou deserdo. Se nomeou e deserdou todos os herdeiros necessários, o testamento é válido. Não me preocupo com a legítima. Não tem testamento, vai a sucessão ordinária da lei, etc. Mas eu às vezes acho assim que, suscetível à pesquisa, é claro, que se eu fosse essa a regra, ou nomeia ou deserda todos aqueles herdeiros numa lista que a lei impõe, todos os herdeiros necessários, ou são deserdados ou são nomeados. Sem justificativa. Eu acho que isso traria um grau de autonomia às pessoas muito grande. Né? Eu não sei, tudo bem, a legítima cumpre suas funções, né? Mas, não sei, é uma provocação, né? Não, com certeza, esse pensamento é bom porque ele é bem romano, assim, no sentido de ser voltado à prática, né? Tipo, assim, a gente está pensando no caso prático aqui, econômico, né? Patrimonial. E, claro, entrar na sociedade. Hoje em dia, eu falo com essa da reunião, né? Que o direito privado, ele é cada vez mais, ele está derretendo, né? Às vezes a gente fala, assim, só de Constituição, de direito civil constitucional, como Roosevelt, e o pessoal fala, Roosevelt é da Bahia, né? Ele é de Salvador, se não me engano. O Pamplona, esses autores civilistas mais modernos. Então, sempre vai ter essa questão da função social de tal coisa, né? Em regra do contrato, mas a função social também está dentro de qualquer do direito civil, né? E, na minha opinião, é sempre algo que a gente tem que ir com cautela, né? Porque quem diz o que se a função é boa ou não, se aquilo é moral ou não. Então, no sentido do direito romano, ele tem esse mérito, né? De ver o indivíduo com autonomia, né? Eu acho injusto, tipo, aqui na faculdade eu não tive, né, direito romano, nem tudo, e quando se falava em direito romano, eu sempre pensava que seria aquela espécie ali do século XIX, né, tipo de algo totalmente individualista, aqueles contratos totalmente liberais e tudo mais. Não era exatamente assim, né? Ele tinha toda ali uma estrutura social que assim, com mutatis mutandis, né, aplicável à realidade atual. Então, é uma provocação boa por causa disso, né? Esse pensamento é bem prático, é bem direto. Parabéns, Bruno. Eu só queria fazer coro ao Vitor sobre a escolha que você fez de como apresentar esse livro, né, focando nos institutos e a evolução histórica desses institutos. Eu também sinto falta de uma análise nessa maneira nos livros de história do direito e, sobretudo, nos manuais de direito romano. O livro que você mencionou de história italiana é o do Guarino? Eu tenho ele aqui no computador, deixa eu pesquisar rapidinho, mas acho que é assim, acho que é do Guarino. Porque tem É, 700 páginas e é italiano, então eu imaginei que fosse. Antônio Guarino, História da Direito Romano. E eu só queria fazer uma exortação, que não é em nenhum ponto uma crítica à sua apresentação, porque ela teve um propósito completamente diferente. Mas uma exortação para que os romanistas, sobretudo quem está começando a estudar direito romano, como é o caso de nós todos, que
estudemos história de Roma. Não necessariamente história externa, história de fontes, mas história de Roma mesmo. Porque eu penso que poucas coisas podem ser mais vergonhosas do que o romanista que não domina história de Roma e é pego trocando épocas de imperadores, de consulados. E, enfim, é uma coisa interessante que extrapola muito mais do que a utilidade para a utilização do direito romano. Pois bem, parabéns. Obrigado, Condori. Exatamente, tipo, quando eu estava lendo aqui a questão do direito de família, é basicamente a história de Roma, assim, sabe? Sociedade, não tem, assim, muito... É claro que tem umas ações ali tudo, mas sucessões de família parece que a gente está ali imaginando, né? O Gaines, os paterfamílias, os cônsules, né? Toda essa questão. Então, é sempre bom estar perto da história romana também. Caros, uma última provocação, talvez. Pergunto a vocês, não necessariamente ao Bruno, mas queria ouvir a opinião de todos. Mesmo porque nós próprios, postulantes a romanistas, nós buscamos sempre emplacar ou proclamar aquele epíteto de o alfabeto gramática do direito ao direito romano. E por esse motivo eu fico pensando o que é, ou o quanto vale, o quão válido é apresentarmos determinados institutos ao primeiranista, aquele que inaugura os seus estudos em direito romano. E o direito da família, sabemos todos que é, e o direito das sucessões mesmo no Império Romano, como o Bruno demonstrou, foi enfim, era um conjunto de institutos muito volúveis, muito sujeitos a variações de todas as naturezas. Pronto. A questão é, o direito da família, até hoje, é muito dinâmico, e o direito das sucessões da mesma forma, e realmente a referência aos direitos reais e ao direito das obrigações, e ao que hoje chamamos de parte geral, é básica, mesmo na Sanfran, é isso que faz parte dos cursos de direito romano, e em 2 semestres, família e sucessões normalmente ficam de lado. Eu, em primeiro momento, fiquei pensando, pô, será que não deveriam estar, aliás, até em primeiro lugar, direito da família? Mas agora, por outro lado, talvez a decisão seja correta, a de apresentação do direito das obrigações e direitos reais em primeiro lugar, e o direito da família e das sucessões, se tiver espaço pela sua diminuta importância para o direito atual. O que vocês acham? Eu não estou dando opinião ainda, hein? Vitor, te respondendo essa até porque semana passada eu participei de uma aula do Bausa que ele aborda exatamente isso que tu falou, né? Ele faz a explicação, ele compara, por exemplo, o BGB com o Código Civil e o Código Civil. Por quê? Porque a recepção romanística ela foi muito influenciada pela divisão, né? Persona, res, actio. O rei, dentro do res, é claro, né? Tem a questão das obrigações, digamos, as coisas incorpóreas, que seriam os créditos, né? E também a herança. E ele fala como é que a questão da actio, né? Ela vai, com o tempo, o direito processual vai se tornando autônomo, ele, digamos, sai do Código Civil, vira um código próprio, e no lugar da actio é substituída pelas obrigações. Então, digamos, a gente seria agora pessoa, coisa, obrigação. Com a actio, estando num ambiente diferente. E ele explica que os primeiros códigos, né, de influência romanística, por exemplo, se tu pega o Código Civil e o Código Civil, eles começam pela família, pelas obrigações, justamente porque é pessoa. Ele segue essa ordem do gás, pessoa, coisa, actio, né? Aí, se tu for pegar o BGB, por exemplo, ele já rompe um pouco com isso lá em 1900, né? Ele começa pelas obrigações, claro, depois a parte geral, e o Código Brasileiro também, ele segue o BGB. Vários códigos da América Latina, até se tu pegar, que tem essa influência do Código Civil, ele faz esse mesmo ritual que tem digamos, no direito romano clássico, né? O justiniano. Começa a pessoa, já vai para ali dentro, né, de família, sucessões, depois para as coisas. Inclusive, isso foi um mito que eu escutei, né, em aula de obrigações, primeira aula de obrigações, o professor vai lá, assim, tudo bem, né, aquele cara não devia estar lá para mim, mas ele falando assim, não, é porque
ele comparando, né, o Código 16 e o Código de 2002, falando, não, é porque obrigações no Código de 16, ele estava bem lá para trás, né? Começava com coisas, porque naquela época, em regra, o que valia era o patrimônio ali físico, né? As terras, as fazendas, e hoje não, a gente está numa sociedade capitalista de crédito, em que as obrigações é que vão valer mais, né? Por isso que ele vem para antes. Não é por causa disso, é por causa dessa separação entre o esquema clássico, né, do Gaius, dos institutos, e que por depois foi montado pela pandectística, né, com o BGB. Então, essa é a minha visão. O Bauso mesmo falou, né, que quando ele chega, tipo, para dar palestra, digamos, para alguma faculdade da França ou da Itália, tipo, ele leva isso em consideração, digamos, em que semestre a pessoa está. Ele sabe que aquela pessoa do segundo semestre já viu sucessões, enquanto para a gente, né, é o último. É assim como para eles também na Alemanha, já que o nosso código civil segue o BGB. Não sei como é o português, né? Alguém se pronuncia? Os franciscanos aí? A minha câmera não estou conseguindo ativar, gente. Desculpa por estar com ela desativada, mas como uma pessoa que leu pelo menos o manual do Thomas Mark umas 4 ou 5 vezes de cabo a rabo, eu acho que pelo menos na didática de direito romano atual, que a gente tem na São Fran, a utilidade prática de se colocar parte geral, depois direitos reais, obrigações, eu acho que também, por ser uma aula de direito romano atual, eu acho que é para dar as bases para os alunos, né, de direito romano pegarem eu acho que seria a parte grossa de direito privado. Por mais que família e sucessões tenham sua importância, inclusive no direito romano, direito de família romano, por exemplo, a questão do divórcio, que era uma situação muito mais simples do que o divórcio no direito atual, talvez pela questão das sucessões, questão da família, ser algo mais intimamente ligado à sociedade no qual ela se insere, tanto que o casamento romano, o casamento no direito atual tem suas diferenças. Então, talvez para o estudo do direito romano atual, né, que é a matéria da USP, você ter essas bases que ficaram mais ou menos imutáveis, mais ou menos em termos, né, mas talvez ter essa base primeiro seja por isso que tem essa utilidade de se colocar o direito de família e sucessões para trás. Eu, como monitor, eu confesso que muito poucas vezes eu cheguei, nos casos de monitoria, a pegar os casos de direito de família e direito das sucessões. Às vezes eu até dava como conteúdo extra, mas muitas vezes os alunos acabam saindo sem saber de nada. E muitas vezes também é difícil até de explicar, porque até os próprios monitores não chegaram nessa parte, porque os alunos não chegaram nessa parte. E muitas vezes até os próprios professores não conseguem dessa última parte, do direito das sucessões principalmente. Então, acho que esse seria só o meu breve comentário. Também quero parabenizar tanto o Gustavo quanto o Bruno pelas apresentações. Perdão por não ter falado antes. Mas é isso, gente. Eu concordo com o Guilherme. Eu acho assim, se a gente estiver pensando do ponto de vista da didática do direito romano, não propriamente do direito civil, o direito civil eu acho que... uma vez eu ouvi isso de um professor: você só se torna civilista depois de 10 anos estudando direito civil. Não sei até que ponto, do ponto de vista da didática, faria diferença ver família antes ou depois. Se você só vai se tornar realmente civilista depois de 10 anos estudando, não faz diferença se você vai ver antes ou depois. Agora, do ponto de vista da didática do direito romano, eu concordo com o Guilherme, porque eu acho que a condição material de manutenção do direito romano é comprovar que ele é relevante. E o local mais fácil de comprovação é na teoria dos contratos das coisas. A parte geral é relevante, de fato, a doutrina das fontes e etc.,
mas nos contratos, nas coisas, é que a gente sente mais facilmente o calor, o estudante de primeiro ou segundo ano sente mais facilmente essa relevância, né? Então, eu acho que essa ordem expositiva de coisas e obrigações antes, para a didática moderna, é mais útil, né? Enquanto neoconductística. Não contesto, só subscrevo. Eu agora me lembrei onde foi que eu li isso, né? Eu ouvi de um professor de lá de sucessões, mas está no prefácio do Pontes de Miranda algo muito parecido nesse sentido, que você tem que levar muitos anos para virar civilista. Não importa se você vê familiarizações antes ou depois. Só vai entender aquilo mesmo depois de 7. Não? Depois de uns 7 você começa a entender. Ok, mais alguém? Senão, eu vou encerrar. Encerra a gravação aí, Bruno. Já deu pra bola.